Enquanto muitos defendem o financiamento como solução para o crescimento, ele pode, na verdade, trazer altos preços para o futuro do país. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o financiamento estatal. Aquele dinheiro que o governo pega hoje para gastar e pagar depois. Ele pode, na verdade, prejudicar a economia, criando um fardo sobre toda a população. E vamos explorar de forma simples como esse mecanismo pode levar a altos níveis de dívida, inflação e até prejudicar investimentos do setor privado. Então fique comigo enquanto desvendamos esse sistema, juntando ideias modernas e clássicas, para entender por que o financiamento, se mal administrado, pode ser um verdadeiro obstáculo para o crescimento e desenvolvimento sustentável. Então nesse vídeo nós vamos explorar o financiamento estatal, como ele afeta o crescimento e o desenvolvimento do país. Financiamento, em termos simples, significa pegar dinheiro agora para gastar e pagar no futuro. É como um cartão de crédito, só que o governo tem uma particularidade. Ele envolve toda a sociedade nesse processo. Então vamos ver como esse modelo pode criar um ciclo de endividamento, onde os erros de hoje se transformam em problemas para as próximas gerações. O objetivo aqui é descomplicar esses conceitos e mostrar de maneira prática os riscos e custos ocultos desse modelo para a economia do país. Financiamento estatal é basicamente como se o governo pegasse dinheiro hoje para gastar agora e comprometer um pagamento no futuro. Imagine um cartão de crédito que você faz as suas compras, só que a fatura desse cartão engloba toda a sociedade. E essa prática é muito comum para financiar investimentos em infraestrutura, educação e saúde. Mas o problema de tudo isso surge quando esses investimentos não trazem retorno. Imagina agora que você mora na sua casa com seus 5 irmãos, sua mãe e seu pai, e todos dividem as contas da casa de forma igual. Só que você decide comprar um novo computador para jogar um jogo que você acha que vai te dar dinheiro. E esse computador gasta muita energia. Só que no futuro você percebe que ficou o dia inteiro jogando esse jogo durante um ano e ele não te trouxe retorno nenhum. E quem arcou com a conta de energia elevada todos os meses foram todos os moradores da sua casa por uma escolha e uma decisão sua. Então, sem uma estratégia clara para cortar gastos improdutivos, esse endividamento acaba se acumulando. E o custo dos juros é repassado para toda a população através de impostos maiores. E no fim das contas, o que parece ser uma solução rápida para o curto prazo pode se transformar em um fardo para o futuro, prejudicando o crescimento sustentável e de qualidade dos serviços públicos. Países emergentes que se endividaram de forma descontrolada já enfrentaram crises profundas, como a recorrente dificuldade em investir de forma sustentável sem aumentar a carga tributária. Então, quando o governo se endivida, ele não está necessariamente gerando riquezas, mas ele está tirando recursos que poderiam ser investidos pelo setor privado. Isso gera uma competição maior por crédito, o que acaba encarecendo os empréstimos para empresas e consumidores. Então, com juros mais altos, as empresas ficam menos inclinadas a investir em projetos e tecnologias, o que diminui a inovação e a produtividade. Além disso, a necessidade de pagar esses juros no futuro significa que, mais adiante, os impostos precisarão ser mais altos para cobrir esses custos, criando um ciclo negativo para o crescimento econômico. Em resumo, embora o financiamento possa ajudar em momentos de necessidade, ele pode também sufocar o setor privado, reduzindo as oportunidades de crescimento e inovação na economia. O Japão, com a sua elevada dívida pública, serve como um exemplo de como o excesso de endividamento pode frear o crescimento, mesmo com altos investimentos públicos. E uma das formas mais prejudiciais para financiar o governo é através da impressão de dinheiro. Quando o Estado emite mais moeda para financiar os déficits, ele dilui o valor da moeda já existente, causando a inflação. E essa inflação funciona como um imposto oculto, que corrói o poder de compra dos cidadãos, porque o dinheiro vale menos com o passar do tempo. Dessa forma, essa prática de imprimir mais dinheiro não só prejudica a economia, mas também aumenta a desigualdade, gerando um ambiente em que as pessoas começam a desconfiar da moeda. E um ditado popular diz que não se pagam as dívidas, só se pagam os juros. No caso do financiamento estatal, isso significa que cada recurso captado hoje pode ser pago com juros no futuro. E esse custo acaba recaindo sobre os cidadãos. E esse ciclo de endividamento acaba obrigando o governo a contrair mais empréstimos para quitar os antigos,
aumentando cada vez mais o montante da dívida e a pressão para elevar os impostos. Com os recursos do Estado sendo direcionados para o pagamento dos juros, áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura sofrem os cortes, prejudicando o bem-estar da população. Assim, o financiamento via dívida se transforma num fardo oculto, que não é percebido de imediato, mas que compromete o futuro econômico e social do país. A crise de dívida na Grécia mostra como o acúmulo excessivo de dívida pode levar a medidas de austeridade dolorosas e a um prolongado período de instabilidade econômica. Se o financiamento estatal gera tantos riscos, uma alternativa é incentivar o investimento privado. Em vez de recorrer a empréstimos para cobrir os gastos, o governo pode criar um ambiente favorável para que o setor privado invista e gere crescimento de forma sustentável. E essa abordagem envolve reduzir a interferência direta do Estado e criar incentivos para que os recursos fluam para áreas onde possam criar um valor real, como inovações e tecnologia. Outra alternativa é modernizar a política monetária para evitar a tentação de imprimir dinheiro sem limites, mantendo a moeda estável e fortalecendo a confiança na economia. Em resumo, repensar o papel do Estado e abordar políticas que incentivem a poupança e o investimento privado pode ser um caminho mais seguro para o crescimento, sem deixar um legado de dívida para as próximas gerações. Uma economia forte é construída quando o setor privado é incentivado a investir, e não quando o governo se endivida para cobrir os gastos. A experiência da Nova Zelândia, que simplificou seu sistema tributário e reduziu a intervenção estatal, é um exemplo de como estimular o investimento privado pode levar ao crescimento mais sustentável. A estabilidade da moeda é fundamental para a saúde econômica do país. Quando o governo imprime dinheiro de forma desenfreada, o valor da moeda cai e os salários perdem poder de compra. Uma moeda forte gera confiança, incentivando investimentos e a poupanças, enquanto a instabilidade leva a incertezas e ao adiantamento de decisões importantes por parte das empresas e dos cidadãos. Muitos economistas defendem que a verdadeira austeridade deve ser acompanhada de disciplina monetária. Cortar gastos sem manter a moeda estável é como construir uma casa sobre uma fundação fraca. Portanto, controlar a emissão da moeda é uma forma de garantir a sua estabilidade. É essencial para criar um ambiente de crescimento onde os investimentos possam fluir sem riscos excessivos de inflação. Então, a austeridade, que nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre ela é um tema controverso. Muitos dizem que ela penaliza os pobres, enquanto outros acreditam que ela é necessária para o crescimento do país, para evitar que o país se endivide demais. Os críticos argumentam que cortes de gastos e aumentos de impostos podem prejudicar os serviços essenciais, enquanto os defensores afirmam que ajustes fiscais tardios só aumentam os problemas, como a escalada da dívida. E esse debate é importante porque mostra como a má gestão dos recursos públicos pode criar um ciclo vicioso, onde a tentativa de resolver um problema acaba agravando a situação no futuro. Em última análise, a chave é encontrar um equilíbrio. Medidas bem planejadas podem ajustar as contas sem sufocar o crescimento, enquanto políticas impulsivas podem gerar um ciclo de recessão e um descontentamento social. Depois de analisarmos os diferentes aspectos, fica claro que o financiamento estatal, quando mal administrado, pode prejudicar seriamente o país, criando um ciclo de dívida, inflação e instabilidade. No entanto, a chave para um futuro sustentável é repensar esse modelo, incentivando alternativas que estimulem o investimento privado, sem sacrificar a estabilidade da moeda e a responsabilidade fiscal. Encontrar o equilíbrio certo entre gastar para crescer e manter as contas públicas sob controle é um desafio para qualquer nação. No fim, a forma como o financiamento presente molda o futuro para as próximas gerações, a escolha é nossa. Podemos transformar esse ciclo vicioso em um caminho para um desenvolvimento mais próspero e equilibrado. Então, para entendermos como o financiamento prejudica o país, é importante olharmos por uma perspectiva além dos números e explorar ideias que moldam a nossa visão sobre o dinheiro. Aristóteles já dizia que o bom dinheiro ele precisa ser durável, divisível, transportável
escasso e amplamente aceito. Esses critérios ajudam a definir o que realmente valoriza uma moeda e mostram o perigo de imprimirmos dinheiro sem limites. Agora, do ponto de vista da escola austríaca, economistas como Mises e Hayek defendem que o Estado deve evitar a intervenção excessiva no mercado. Eles argumentam que a descentralização e os investimentos no mercado são fundamentais para o crescimento, pois permitem que os sinais dos preços indiquem a real necessidade dos investimentos. Por outro lado, a escola keynesiana nos lembra que em tempos de crise, a intervenção estatal pode ser necessária para estimular a demanda e evitar recessões profundas. Contudo, essa abordagem deve ser usada com moderação para não gerar um ciclo vicioso de endividamento e inflação. E o grande desafio é integrar essas duas perspectivas, a escola austríaca com a escola keynesiana. Valorizar os princípios de um bom dinheiro, respeitar os sinais do mercado e, ao mesmo tempo, usar a intervenção estatal de forma moderada para superar os momentos de crise. Essa síntese pode desenvolver um caminho equilibrado para que o financiamento sirva para o desenvolvimento e não como um obstáculo para o futuro. E eu vou deixar também 3 citações relevantes dessas 3 ideias que eu trouxe. Um bom dinheiro deve ser durável, divisível, transportável, escasso e amplamente aceito. Ideia inspirada em Aristóteles. Impostos altos não enriquecem o governo. Eles empobrecem a sociedade e criam escassez. Conceito associado à escola austríaca. A intervenção estatal é útil em momentos de crise, mas abusos podem levar a déficits e instabilidade. Essa é a perspectiva keynesiana. A transição econômica ocorrida após a queda do regime comunista na Europa ilustra como a estabilidade monetária e um sistema descentralizado pode impulsionar o crescimento, enquanto crises como a da Grécia demonstram os perigos das intervenções desmedidas. Bom, nessa última parte, a ideia foi trazer a visão da escola austríaca junto com a ideia da escola keynesiana, para estimular você a comentar nesse vídeo a sua opinião em qual escola que você acredita mais, que é na escola austríaca, aquela que acredita que o governo não deve interferir de forma alguma no mercado, ou se é na escola keynesiana, que acredita que em momentos de crise pode injetar mais dinheiro no mercado para estimular a demanda. Em qual você acredita mais? Deixe aí nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de amigos que você conseguir e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para que você receba mais notificações cada dia que eu postar mais vídeos. E até o próximo vídeo.